Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus amores? Então, hoje é domingo, dia 6 de agosto de 2023 e nós vamos juntos aqui dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com a leitura e os comentários da lição de hoje. Estamos na lição 218, ainda na sexta revisão, né? A espinha dorsal, o pensamento central da sexta revisão é o pensamento eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Revisamos a lição 198, só a minha condenação me fere. E Jesus nos diz, a minha condenação mantém a minha vista escura. E com os meus olhos cegos, eu não posso ter a visão da minha glória, mas hoje posso contemplar essa glória e me alegrar. Só a minha condenação me fere. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Só a minha condenação me fere. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Então, só o conteúdo da minha mente é capaz de me ferir, né? O que o outro efetivamente faz, no final das contas, é uma percepção da projeção que eu fiz já antes com o meu conteúdo mental, né? Se você quiser saber mais sobre essa lição maravilhosa, então eu sugiro a você que assista os vídeos de 2021 aqui no canal e de 2022 e você vai ter uma quantidade muito grande de informação para você compreender melhor essa lição. Se você quiser se relembrar, né, da prática dela para a criança interior, então volta lá na jornada de cura da criança interior e assista novamente. A gente não vai falar da prática hoje porque a gente está na revisão, estamos nos aprofundando aí bastante na questão da ferida da traição, tá bom? Passamos para a leitura e comentários do livro, do texto do dia 218 do livro A Year of Miracles, Um Ano de Milagres, Daily Devotions and Reflections, Reflexões e Devoções Diárias. No dia 218, a nossa querida Mary Ann Williamson, ela diz: Deus me atribuiu uma função que apenas eu posso realizar, né? Então, Deus me deu uma função como atribuição, somente eu posso realizar essa função, tá? Somente eu. Essa função, ela tem a minha impressão digital, ela é pessoal e intransferível, tá? O texto diz: cada um de nós tem uma parte única para desempenhar na cura do mundo. Cada um de nós recebeu como atribuição de Deus uma função que apenas nós podemos realizar. No nível da nossa função divina, nenhum de nós está em competição com um com o outro, porque o universo é infinitamente abundante. O meu bem não tira, não retira, né? Não subtrai o bem de nenhuma outra pessoa. E o bem das outras pessoas não subtrai nada do meu. Meus gatos estão brincando de luta de telecat no corredor, no raio de sol, tá? Porque aqui no Rio é um pouco frio. Então eles estão brincando no sol. Se vocês ouvirem a gritaria, são eles. Então, gente, essa frase aqui ela é muito legal para a gente sair dos pensamentos governados pelo princípio da escassez. O que é meu é só meu, ninguém pode tirar. O que é do outro é só do outro, ninguém pode tirar, tá? Ah, não, Jaque, mas você não entendeu. A mulher foi lá e pegou o meu marido. Bom, seu marido não era seu para início de conversa, né? E os nossos relacionamentos, eles têm eventualmente um prazo de validade.
que na melhor das hipóteses termina no dia que um dos dois parte, né? Então as pessoas não são nossa propriedade, mas se aquele relacionamento for naquele momento da sua vida, o relacionamento que te pertence por direito divino, e você estiver em sintonia, em conexão verdadeiramente com o Criador, então não tem como a outra vir e tirar o seu marido, tirar entre aspas, né? Não tem como. Não tem como, porque aquilo é seu, a lição ainda tá ali acontecendo, tá? Então a gente sai dessa fantasia de que o outro pode roubar o que é nosso, né? Há espaço para que as dádivas de todos floresçam. Há mais do que suficiente, há espaço mais do que suficiente para todos nós. Eu abraço a tarefa que foi revelada para mim quando eu abro o meu coração para o amor, né? E isso é muito legal. A gente para de achar que o mundo não é grande o suficiente para nós dois, né? Que nem a gente fala lá, os atores falam lá nos filmes de faroeste, né? Compreendem isso? A gente para com isso, a gente sai da escassez, sai da mentalidade de escassez, né? Cada um tem as suas dádivas, cada um vai colocar as próprias dádivas para florescer, na medida em que entrar em conexão com o espírito, tá? Por isso que eu insisto com vocês, não fiquem querendo copiar o outro, não fiquem querendo isso. Isso é vibrar no princípio da escassez, tá? Você tem um dom único que é só seu. Ele não é igual ao meu. Ele não é igual ao meu. Busque o seu dom. Como é que você vai buscar isso? Pedindo ao Divino Espírito Santo para te mostrar qual é o seu dom, certo? Não tenha dúvidas de que ele vai te mostrar. Bonito, né? Eu vou ler essa frase de novo. Eu abraço a tarefa, né, que foi revelada para mim quando eu abro o meu coração para o amor, né? Quando a gente fica apegado no princípio da escassez, a gente é mesquinho. Nós somos avarentos, nós somos ávidos e o nosso coração está fechado. E aí aquele bem que é nosso por direito divino, não o bem que é do outro, não a casa que é do outro, não o companheiro, a companheira que é do outro, mas o que é meu por direito divino, vem na minha mão. Tá lá guardadinho. Eu só preciso elevar a minha vibração o suficiente para poder conseguir fazer o download do universo, né? E esse download, ele necessariamente vai implicar que eu me sinta merecedor, merecedora daquele bem que já é meu por direito divino, que tá lá com uma etiquetinha lá, com código de barras, com meu CPF, com a minha impressão digital. É só meu. E se nós pensarmos, gente, que o universo é criativo e que nós criamos com Deus ou criamos com o ego, né? Se a gente pensar nisso, então imagina que é você que está criando, que vai se materializar do nada e vai se materializar do nada para você, né? Entendem isso? É muito legal pensar desse jeito, né? E aí quando aquela sua amiga vier dizer para você assim, eu estou sozinha porque não tem homem no mundo, todos os homens bons já estão comprometidos. Aí você fala assim para ela, você só precisa de um homem. Você não precisa de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Quando aquela pessoa vier falar para você, eu não consigo arrumar um emprego, não tem emprego, tá todo mundo perdendo o emprego, eu não consigo achar um emprego digno, você fala para essa pessoa, você só precisa de um emprego. Você não precisa de 100 empregos ou 1.000 empregos, você só precisa alcançar a vibração que vai te permitir, colar no emprego que é seu por direito divino, tá bom? A oração. Enquanto eu buscar viver como Deus quer que eu viva, Deus revelará para mim aquilo que Ele gostaria que eu fizesse. Ele me preparará de todas as formas que eu preciso para desempenhar o papel que Ele quer que eu desempenhe.
Eu preciso apenas relaxar na sua presença, na presença de Deus dentro de mim. E tudo se desdobrará, desenrolará na correta ordem divina. Amém. Então é isso. Eu preciso me entregar. Eu preciso me entregar a essa força que é muito maior do que eu. Eu preciso me entregar com fé, de saber que o que vier vai ser bom para mim. Eu posso não saber o que é. É totalmente diferente. Pode ser totalmente diferente daquilo que eu, nos meus planos egóicos, eu planejei para minha vida, né? Mas eu sei que vai ser maravilhoso, tá bom? Isso é muito importante. Porque esse tipo de pensamento, esse tipo de consciência, o contato com essas verdades do espírito, nos tira do princípio da escassez, tá? Olha quem eu peguei aqui para vocês verem. Olhem o pretume dessa criatura. Olha para eles, dá oi. Fala, oi, meu nome é Shakti. Olhem como tá bonita, olha como tá veluda. Parece um veludo preto. Olha como tá brilhosa. Eu nunca tive um gato preto na minha vida, sabe? Nem um branco. E gato preto empoeira, gente. Ela fica empoeirada, é a coisa mais linda do mundo. E isso aqui na mão dela é pelo branco do irmão. Vai lá, vai brincar com ele, olha lá, já tá te esperando. Então, um grude. Não se largam de jeito nenhum. Então, meus queridos, agora a gente vai passar. Eu vou ler um texto para vocês que eu separei daquele mesmo livro do John Bradshaw que a gente leu ontem, tá bom? Que é o Curando a Vergonha que Te Impede de Viver. Mas é um texto um pouco triste, sabe? Um pouco pesado. Então eu vou começar ele lendo um textinho um pouco menor, ou melhor, um textinho menor, mas um pouco mais otimista, para que a gente possa entender a cura do problema que eu vou descrever depois, quer dizer, a gente vai começar a falar, entrar em detalhe a respeito dessas relações transgeracionais, né? Que são basicamente a raiz da ferida da traição, tá bom? Então a gente vai tocar nesse assunto. E aí o texto que eu vou ler está na página 45 e é A Vergonha Tóxica como Falência Espiritual. O problema da vergonha tóxica é, em última análise, um problema espiritual. Eu o chamo de falência espiritual, ele põe entre aspas. Dei a entender anteriormente que a espiritualidade é a essência da existência humana. Não somos seres materiais empreendendo uma jornada espiritual. Somos seres espirituais que precisam de uma jornada terrena para nos tornarmos plenamente espirituais. A espiritualidade é o estilo de vida, aquilo que realça e expande a vida. Por conseguinte, diz respeito ao crescimento e à expansão, à novidade e à criatividade. A espiritualidade diz respeito ao ser. Ser é a arremetida vitoriosa através da qual triunfamos sobre o nada. Ser diz respeito a por que existe alguma coisa em vez de nada. Ser é a base de todos os seres que existem, né? O legal desse autor, do John Bradshaw, é que ele foi seminarista, né? Ele quase chegou a ser ordenado padre, né? Então ele tem um estudo de teologia muito legal, ele é um cara muito espiritualizado. Eu não sei se ele já faleceu, tá, gente? Eu falo como se ele estivesse vivo, mas eu acho que ele já faleceu. Eu já li para vocês um texto aqui que ele conta que ele estudou um curso em milagres, né? E que ele fazia os exercícios e que não ajudou ele, né? Que ele só começou a colher os benefícios de todo aquele estudo que ele tinha quando ele encontrou, descobriu e sistematizou o trabalho de cura da criança interior, né? Encontrou porque não é um conceito dele, né? Se eu não me engano, esse conceito da criança interior, ele começa lá com o Jung. Eu não vou falar aqui com certeza porque eu não estou segura. Efetivamente, os psicólogos junguianos, eles vão trabalhar com esse conceito, com esse arquétipo da criança interior ferida, né?
Então ele rezava, ele meditava, ele se mortificava e tal, e ele não via resultado. Né? E aí, quando ele começa a aplicar tudo isso que ele tinha aprendido na cura da criança interior dele, então a vida dele deslancha, né? E ele sistematiza o trabalho de cura da criança interior nesse livro que é o Volta ao Lar, como resgatar e defender a sua criança interior, que não é esse que a gente está lendo hoje, tá? E eu vou ler também uma coisa para falar da espiritualidade, que é a contracapa do livro, tá? Ó, estão gritando. A Bíblia descreve a vergonha como a essência e a consequência da queda de Adão. Tá? A gente vai ouvir isso pensando em um curso em milagres. Aslan, ela é uma criança. O Aslan é um pouco violento, sabe? Ele vai brincar, mas ele é pesadão, gorducho. Ele parte pra cima dela com uma certa violência, ela fica dando gritinho. A Bíblia descreve a vergonha como a essência e a consequência da queda de Adão, né? A queda do homem. E sugere que este foi expulso do paraíso por deixar de aceitar as suas limitações essenciais. Ainda segundo o livro sagrado, a origem da escravidão humana, o pecado original, é o desejo de sermos mais do que humanos, né? Então, quem é que tem esse desejo aí, né? É o ego, né? Amar e aceitar completamente a nós mesmos é a única base para sermos felizes e ter o amor de outras pessoas. Sem isso, estamos condenados à dolorosa tarefa de criar uma falsa personalidade e suportar uma vida inteira de disfarces e segredos. Mas como curar a insegurança e o medo? Como controlar a raiva e a amargura? O que fazer para nos livrar da inveja e da obsessão por sucesso? Neste livro, John Bradshaw nos ensina a identificar e a mudar sentimentos que nos afastam da felicidade, trazendo informações preciosas para enfrentar e modificar bloqueios, lidar com relacionamentos, modificar a autoimagem e sair do isolamento interior, tá? Então, a proposta do Bradshaw é a gente curar essa vergonha tóxica, né? E essa vergonha tóxica é a raiz dos ferimentos da criança interior, que em última instância são ferimentos espirituais, porque decorrem da negação do verdadeiro ser da criança, dizendo que ele não é bom o suficiente, que esse ser não tem valor, que esse ser não é adequado, que há algo de errado com esse ser, perfeito? E aí eu vou passar então para o texto que eu quero ler hoje e previno a vocês que ele é um texto um pouco pesado, mas ele vai ser a espinha dorsal para os textos que nós vamos ler nos próximos dias. Então eu não posso ficar sem lê-lo, porque ele vai contar a história aqui de uma pessoa que na verdade é um construto de vários clientes do John Bradshaw, tá? Com alguns elementos aí centrais. Ele botou o nome de Max, né, no homem. O título do texto é a história de Max, mas efetivamente é um construto, um elemento de vários clientes dele, tá? O nome não é verdadeiro. Max talvez tenha sido a figura mais trágica que eu encontrei num período de 20 anos de aconselhamento. Ele me procurou quando estava com 44 anos. Eu gostei imediatamente dele, todo mundo parecia gostar dele. Eu nunca ouvira falar no problema que ele tinha. Max fugia. Ele já fizera isso 9 vezes. Em certos momentos da sua vida, principalmente quando estava numa fase boa e as pressões do sucesso se acumulavam, ele punha algumas coisas necessárias no carro e saía dirigindo, deixando tudo para trás. Roupas, mobília, família, emprego. Max era um engenheiro e trabalhava com vendas. Na 9ª vez em que Max fugiu, deixou para trás seus 5 filhos, todos com menos de 17 anos. Eles tinham vindo viver com Max depois que ele se divorciara de sua 3ª esposa. 3 filhos eram do primeiro casamento, um do segundo e o 5º filho do último casamento. Enquanto eu conversava com Max,
A profunda dor e a mágoa de sua vida iam se tornando aparentes. Sua vergonha era ainda mais visível. Na verdade, a sua vida era uma metáfora de vergonha internalizada. Ele personificava múltiplas faces da vergonha e era produto de importantes fontes de vergonha, né, da história familiar dele. Também manifestava muitos dos principais disfarces das vergonhas, as máscaras, né? Ele desviava continuamente o olhar enquanto conversávamos. Com frequência, enrubescia. Mostrava-se dolorosamente constrangido e hipervigilante. Às vezes ele me encarava provocadoramente e fazia declarações casuais a respeito de coisas que havia feito, condenando-se impiedosamente. A seguir, passava a fazer longas e ilusórias descrições de como fora responsável e bem-sucedido. Inventava, né? Começava a inventar um monte de história. Quando eu delicadamente confrontava as suas negativas, né? Quando o terapeuta ia lá e falava assim, meu querido, a coisa não aconteceu bem do jeito que você está narrando. Ele reagia enérgica e defensivamente e às vezes ficava furioso. O que ficou claro para mim foi o seu desespero, sua solidão desesperada e seu desamparo baseado na vergonha. Embora ele tivesse talento intelectual e fosse, obviamente, um hábil engenheiro e um hábil vendedor, ele aceitava os empregos mais degradantes em suas fugas. Gente, o que eu vou falar aqui, tá? Que ele escreveu, a gente não tá aqui degradando nenhum profissional, não é isso. Mas ele vai citar alguns empregos que são das camadas mais humildes da sociedade, tá? Nada de preconceito. Ele fora zelador, lavador de pratos, auxiliar de lixeiro, madeireiro, operário braçal de um teatro, cozinheiro de restaurantes que serviam pratos feitos e, na sua última viagem, como ele a chamou, recolheu e vendeu embalagens de alumínio. Quer dizer, ele era um cara com uma alta qualificação que tinha que fugir da própria vida, porque ele precisava fugir dele mesmo, né? Ele não dava conta e ele muito provavelmente construía vidas para ele próprio que eram falsas, né? E ele então precisava fugir, né? A pressão da dor original dele era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele precisava fugir. Qual era o único jeito dele fugir? Ele tinha que fugir dele mesmo, ele fugia da própria vida, ele abandonava tudo e ia embora. Max, apesar de bastante atraente para as mulheres, sempre ficava sozinho e solteiro nas suas viagens. Ele era alto, tinha 1,90 m de altura e era bonito. Na ocasião em que me procurou, estava sofrendo de impotência com as mulheres. E isso se devia em parte aos anos de isolamento, ao uso da maconha, ao fumo e aos excessos sexuais. Max era o que Patrick Carnes chama no seu livro Fora das Sombras, um viciado em sexo, né? Então ele cita esse livro aí, que é um clássico do Patrick Carnes. Patrick Carnes, Max teve inúmeros casos amorosos durante seus 3 casamentos. No início do seu segundo casamento, ele se envolvera com o voyeurismo, quer dizer, ficar espiando os outros sem ser visto. Ele descrevia este último como um grande sentimento de degradação e vergonha. Em certa ocasião, ele se escondeu nos galhos de uma árvore durante 3 horas, para ver por 2 minutos uma mocinha de calcinha e sutiã. Birutão o Max, né? Birutão o Max, né? Todos os filhos de Max, agora vamos ver a coisa descendo, né? Descendo dele, Max, para os filhos dele, né? Olha só como a ferida original, ela vem lá dos nossos antepassados e ela vem sendo transmitida, e a analogia que vocês já sabem que eu gosto, que eu cito sempre, é a do Bob Mandel. Estamos passando a tocha terrível, né? A gente está numa corrida de revezamento e aí a gente chega lá e entrega a tocha, o bastão a gente passa para o descendente, se a gente não escolher se olhar, que é o que não é o caso de vocês que estão aqui comigo. Nós decidimos nos olhar. Nós decidimos saber de nós mesmos, como dizia minha professora de um curso em Milagres. Todos os filhos de Max eram viciados, né? Ele tinha 5 filhos, só recordando. Aos de 3 mulheres diferentes.
Aos 26 anos, a filha mais velha já estava no segundo casamento. Ela era uma codependente grave, que confundia amor com pena. Encontrava homens deprimidos e os fazia ficar novamente saudáveis. Eu tô rindo, gente, porque é tragicômico, tá? Mas do jeito que ele escreve, dá vontade de rir. Seu segundo marido era um ex-traficante europeu que cumprira pena na França por estar envolvido no tráfico de drogas. Os 2 filhos de Max e a filha do seu segundo casamento eram gravemente viciados em drogas e tinham enormes problemas com relação ao sexo e aos relacionamentos. O filho mais jovem, um menino do seu terceiro casamento, fora preso e encarcerado 4 vezes aos 13 anos, em virtude de comportamentos violentos causados por álcool e drogas. Eu vi Max de tempos em tempos durante quase 7 anos. Justamente quando eu achava que estávamos progredindo, o Max desistia e fugia de mim. Isso é uma sensação muito ruim para quem trabalha ajudando pessoas, né? Quando você vê que a pessoa está indo adiante, a pessoa fala que vai parar, né? E aí você tem que respeitar, porque a gente sabe que não pode infringir o livre-arbítrio do outro, né? Não podemos mexer com as decisões do outro. Envolvi-me mais com Max do que qualquer aconselhador deveria. Ele fisgara a minha vergonha e a minha codependência. Quer dizer, o John se envolveu tanto com ele, o John Bradshaw, o autor do livro, porque o Max era a personificação da história dele, John, né? E aí você tem uma mistura de transferência, apego, amor, pena, compaixão, desespero para salvar. E essas são todas as questões que você vai ter que olhar enquanto está aconselhando o outro, né? Porque isso também é tudo loucura, né? Eu queria tanto ajudá-lo que me enredei demais no resultado do nosso trabalho. Max morreu em setembro de 1974, aos 52 anos. Seu pai tinha morrido exatamente com a mesma idade. Na constelação familiar se fala isso, né? Que a idade em que os nossos pais morreram é uma idade perigosa pra gente. Porque você pode ter lá, o Renascimento explica muito isso, a terapia do Renascimento explica muito isso. Você tem uma urgência subconsciente de morte e de seguir o seu pai no destino dele, né? Principalmente se essa morte tivesse sido trágica. Morreu num acidente. Morreu porque se suicidou. Morreu porque foi assassinado. Prestem atenção, né? Invoquem a presença do Divino Espírito Santo, se vocês estiverem nesse caso. A personalidade de Max encerrava uma qualidade pomposa e melodramática. Ao mesmo tempo, ele emanava uma verdadeira generosidade e nobreza. Sua compaixão pelo sofrimento dos outros era ilimitada. Ele morreu de enfisema na pior enfermaria de um hospital público, né? O sentimento de indignidade dele era tão grande que ele morreu na pior enfermaria de um hospital público. Eu nunca imaginei que poderia chorar tanto quanto chorei no seu enterro, né? Porque a identificação ali era tanta que o Max morreu e ele ficou muito mal, né? Provavelmente deve ter se sentido muito impotente e incompetente como terapeuta, o que efetivamente é mais uma fantasia do ego. Max representava todas as pessoas com uma base de vergonha. Eu disse que ele morreu de enfisema. Na verdade, ele morreu de vergonha tóxica. Sua vergonha internalizada era a origem da sua codependência, bem como dos seus vícios por substâncias químicas e o vício sexual. Max era o protótipo da vergonha tóxica. Sua vida, do início ao fim, ilustrou as origens e o poder demoníaco da vergonha tóxica. Vou utilizar os elementos da vida de Max para descrever as origens da vergonha tóxica. Sua família de origem disfuncional, seus modelos paternos e maternos baseados na vergonha, sua história familiar que envolve múltiplas gerações, a de todos nós, seus problemas de abandono, sua instrução, sua formação religiosa e a cultura de vergonha que todos nós compartilhamos com ele. Opa, se compartilhamos.
né? Aí, as famílias disfuncionais. A vergonha tem uma origem interpessoal. Aqui é que a gente vai entrar nas feridas emocionais, tá? E vamos, em algum momento, a gente vai focar na origem da ferida da traição. Mas vamos lembrar, não vamos nos perder e vamos nos lembrar de fazer um paralelo com o curso em Milagres. A vergonha tóxica, ela está bem assentada na tríade ímpia do sistema de pensamento do ego. Pecado, culpa e medo, né? Então, tudo isso aí traduzido nesse sentimento de vergonha, eu não sou bom bastante, há algo de errado comigo, eu não mereço nada de bom, eu não sou digno de nada de bom, tá? Então, nós estamos no sistema de pensamento do ego. Por que nós estamos? Porque só tem um jeito de você ser dominado pela vergonha tóxica. Se você estiver desconectado de Deus. O ego vai dizer para você que Deus te abandonou, como eu li aqui na contracapa do livro, tá? Fato. Mas por isso que a gente precisa se reconectar com Deus diariamente. Porque como a gente vive no mundo do ego, nós não podemos passar um dia sem nos lembrarmos de Deus, sem nos lembrarmos de que realmente estamos conectados com Deus. É aquilo que eu falei para vocês, toda noite você pega o seu celular e bota ele para carregar na tomada. Então toda noite, todo dia de manhã você vai ter que pegar a sua mente e botá-la para carregar na tomada divina, que é o trabalho da meditação, da oração e das lições do curso. As famílias disfuncionais. A vergonha tem uma origem interpessoal, basicamente nos relacionamentos significativos. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus avós, meus cuidadores primários. Nossos relacionamentos mais importantes são nossa fonte de relacionamentos. Eles têm lugar na nossa família de origem. Como declara Judith Bardwick, que é uma autora, né? Com tanta propriedade. É no casamento e, por conseguinte, na família que vivemos as nossas experiências humanas mais íntimas e mais poderosas. A família é a unidade à qual pertencemos, da qual podemos esperar proteção contra um destino incontrolável, na qual nos eternizamos através dos nossos filhos e na qual encontramos um refúgio. A família é formada por um material mais sangrento e mais ardente do que o da amizade, e os custos também são mais elevados. O nome do livro dela é Em Transição. É na família que primeiramente aprendemos sobre nós mesmos, né? Então, o meu conceito de identidade, quem eu sou, o meu conceito de autovalor, quanto eu valho, a minha autoestima, eu vou desenvolver todos na minha família. A minha família vai me ensinar quem eu sou, tá? Claro que a gente está aqui fazendo uma abordagem muito espiritual desse tema, então a gente sabe que esse conceito ele já veio também de vidas passadas, por isso que eu encarnei naquela família, no caso a minha família, tá? Mas a minha família, ela vai reforçar tudo aquilo que eu já trouxe, toda aquela energia, toda aquela similaridade vibracional, ela vai passar por uma, digamos assim, uma atualização nesta vida, tá? Nossa identidade fundamental nasce dos olhos refletores daqueles que cuidam de nós, tá? Então, como é isso? É o espelhamento que a criança recebe. Então, se a criança tá ali, ela fez cocô e a mãe vem trocar a fralda. E a mãe vem, meu nenê, que bonitinho, olha o cocôzinho do nenê da mamãe. E troca a fralda alegremente, olha, a criança se sente muito bem com o que ela é. Se a mãe vem, meu Deus, não aguento mais essa criança de novo. Mas você não tem jeito. Meu Deus, vou ter que parar tudo que eu tô fazendo aqui pra trocar a fralda dessa criança. Que nojo. Entenderam? A criança se viu nos olhos da mãe. A mãe é o primeiro grande espelho da criança. Quem sou eu? Eu sou o bebê fofinho que fez o cocôzinho? Ou eu sou o bebê inconveniente que não sabe nem que horas, qual é a melhor hora de fazer o cocô?
Por mais louco que isso seja, porque a gente sabe que a criança, enfim, né? A criança escolhe a hora em que ela vai fazer o cocô. Não existe isso, né? O nosso destino depende em grande parte da saúde deles. Saúde de quem, gente? Saúde mental e emocional dos nossos pais, que em boa medida estará faltando. Por quê? Porque todos nós na nossa sociedade estamos dominados pelo sistema de pensamento do ego, de falta, separação, limitação e escassez, e de vergonha tóxica, tá? Então a minha vergonha tóxica, ela é passada no DNA para os meus filhos. A minha vergonha tóxica, e do meu marido, óbvio. Do meu marido não, do pai da criança, né? Já vai no DNA. E no DNA vai a vergonha tóxica de todos os meus antepassados também, tá? No caso de Max, seu pai Jerome era um completo alcoólatra, viciado em sexo e vivia atrás de mulheres. Jerome tinha uma base de vergonha. Ele fora abandonado pelo pai e criado por uma mãe alcoólatra e emocionalmente incestuosa. Aqui é que está a ferida da traição, no incesto emocional. A descrição que Max fazia da avó era simplesmente assustadora. Quando Max tinha 8 anos, sua mãe Felícia se divorciara de seu pai, Jerome. A partir dos 8 anos, ele foi negligenciado emocional e financeiramente. Seu irmão mais velho, Ralph, assumiu o papel do pai de Max. Sua irmã mais velha, Maxine, assumiu o papel de mãe de Max. Eles foram os seus pequenos pais. Os pais de Max tinham se casado quando ela tinha 17 anos e ele 18 anos. Se casaram porque sua mãe estava grávida de sua irmã mais velha. Felícia, a mãe, vinha de uma família cristã fortemente religiosa. A família exigiu que Jerome se casasse com Felícia. Ela era extremamente recatada e fechada emocionalmente. Carregava consigo a sexualidade reprimida da mãe, que fora sexualmente violada pelo pai, que também era alcoólatra, abuso sexual. E também por 2 dos seus 9 irmãos. A mãe de Felícia nunca lidara com seus problemas de incesto e os carregava como um segredo vergonhoso. Felícia, apesar de aparentemente respeitável e recatada, havia manifestado a vergonha sexual de sua mãe, engravidando aos 17 anos. Felícia também fora sexualmente violada pelo seu avô materno, né? Então, olha só, a mãe tinha sofrido abuso sexual por parte do pai dela, do avô, e de 2 irmãos. E aí a filha, Felícia, que era a mãe do Max, sofreu abuso sexual por parte do avô materno, né? Olha isso. Felícia era a esposa emocional do pai. Aqui a gente entrou na ferida da traição. Ela se tornou sua pequena esposa e confidente depois que sua mãe passou a sofrer de hipocondria. Jerome também era o protetor emocional da mãe dele, né? Outra união transgeracional, outro abuso emocional, outro incesto emocional. Ele era o homenzinho da mamãe e se tornou seu marido substituto. Tanto o pai quanto a mãe de Max eram cônjuges substitutos. Isto significa que ambos eram vítimas de incesto emocional. Ambos tinham uma forte base de vergonha, eram codependentes e também viciados. A mãe de Max era cumpridora dos seus deveres, porém fria. Max nasceu 5 anos depois de Jerome e Felícia terem se casado. Ele não fora planejado e não tinha sido realmente desejado. Era fruto de uma gravidez acidental. Max é o que é chamado de a criança perdida na teoria dos sistemas familiares, né? A criança perdida, que tá ali, né? E aí ele tinha uma irmã mais velha que era Ele tinha 2 irmãos mais velhos, né? O Ralph e a Maxine. Então, gente, o que vai acontecer aqui? Ele vai... Tô com 39 minutos de vídeo. Ele vai... Eu não sei se eu leio outro texto.
Eu vou ler. As famílias como sistemas sociais. Você certamente percebeu que coloquei iniciais maiúsculas nas palavras criança perdida, cônjuge substituto e pequenos pais. Fiz isso para mostrar que se trata de papéis rígidos tornados indispensáveis pelas necessidades do sistema familiar. Tá? Então, o sistema coloca os indivíduos a serviço dele, sistema. As famílias são sistemas sociais que seguem leis orgânicas. A primeira lei dos organismos sociais é que o todo é maior do que a soma das suas partes. Uma família é definida pela interação e pelos interrelacionamentos de suas partes, em vez de pela soma das suas partes. Uma maneira de ilustrar esse princípio holístico é pensar no corpo humano. Nosso corpo é um sistema orgânico completo composto de muitos subsistemas. Existe o sistema nervoso, circulatório, endócrino, blá blá blá. O corpo humano como organismo não é a soma das partes, e sim o interrelacionamento das partes. Meu corpo não é o meu corpo se ele for cortado em partes. Por exemplo, se você separar as minhas pernas do meu corpo, dificilmente olhará para elas e pensará em mim. Num sistema, cada parte está relacionada com todas as outras partes. Cada parte é totalmente uma parte e parcialmente um todo. Em uma família, toda a família como um organismo é maior do que qualquer indivíduo da família. Ela é definida pelo relacionamento entre as partes, em vez de pela soma das partes. Como sistemas sociais, as famílias têm componentes, regras, papéis e necessidades que definem o sistema. O principal componente da família como sistema é o casamento. Se o casamento for saudável e funcional, a família será saudável e funcional. Se o casamento for disfuncional, ela será disfuncional. Lembram que eu falei sobre isso com vocês? Né? Que está tendo problemas na sua família? Olhe para o seu casamento. Resolva as questões do seu casamento. Os filhos vão se acertar automaticamente. A gente já falou sobre isso aí alguns meses. Ok? Vocês se lembram, né? No caso de Max, o casamento de seus pais era extremamente disfuncional. Quando o principal componente de um sistema é disfuncional, todo o sistema sofre um desequilíbrio. Quando o sistema está desequilibrado, outra lei entra em ação. A lei da homeostase dinâmica, que é a lei do equilíbrio. Essa lei significa que sempre que uma parte do sistema está fora de equilíbrio, o resto dos membros do sistema tentarão equilibrá-lo novamente. Eu usava um mobile na minha série de televisão. Ele tinha uma série de televisão, né? Se tocarmos uma das partes do mobile, o resto é afetado. Se uma das partes se move, todas as partes também o fazem. O mobile sempre retorna a um estado de repouso. Numa família funcional e saudável, o mobile manterá um suave movimento. Numa família disfuncional, ele tenderá a se tornar paralisado e estático. As crianças de uma família disfuncional assumem papéis rígidos, impostos pela necessidade de equilíbrio da família. E é importante que a gente mencione que a necessidade de equilíbrio da família, ela vai ter a ver com a garantia de sobrevivência dos indivíduos, tá? Se a família vai mal, vocês vão de convir que a possibilidade de sobrevivência dos indivíduos também ficará ameaçada. Por exemplo, se uma criança não é desejada, ela tentará equilibrar a família não causando problemas, sendo útil, perfeita, super responsável ou invisível. E esse é o papel da criança perdida, que era o caso do Max, né? Coloco as iniciais em letras maiúsculas para mostrar que se trata de um papel disfuncional. Tanto Max quanto a sua irmã mais velha, Maxine, eram crianças perdidas. O irmão de Max, Ralph, era um astro, ou o herói da família. Isto é, ele tinha um super desempenho para conferir um senso de dignidade, e sua família
a sua família alcoólica com base na vergonha, né? Então tem sempre um que é o super realizador, o que vai encobrir aquela vergonha tóxica que está permeando ali aquele sistema. O irmão e a irmã mais velhos de Max se tornaram seus pequenos pais, né? Foram convocados por esses pais que não funcionavam, os pais do Max, para cuidar das crianças que chegaram depois dos dois primeiros. À medida que Jerome ia se tornando cada vez mais alcoólatra, né? Quer dizer que ele ia afundando mais no alcoolismo, ele ia abandonando os filhos. Como o sistema familiar não tinha um pai, Ralph assumiu esse papel e se tornou o pequeno pai de Max. Como a família não tinha um casamento, o principal componente, Ralph assumiu o papel e se tornou o cônjuge substituto da sua mãe. O sistema não tinha quem ganhasse dinheiro, de modo que o Ralph e Maxine se tornaram protetores super responsáveis. Vocês estão entendendo? Então, assim, o casal não tem vínculo, não tem casamento ali. Então, o pai pega uma filha para ser substituta da esposa, pode ser um filho também, se não houver, e a mãe pega um filho para ser o substituto do marido, pode ser uma filha também, se o filho não houver o filho, tá? Ninguém trabalha, ninguém ganha dinheiro, porque o pai é alcoólatra, então um filho vai lá e começa a trabalhar e a ganhar dinheiro, que as pessoas têm que comer, né? Às vezes até o filho bota comida em casa para os pais comerem, né? Para aquele pai, aquele homem que se afundou lá no alcoolismo, ele vai comer, né? Então o sistema é todo doentio, é todo trocado. Os pais que teriam que dar estão ali para receber, tá? Isso é o que o sistema de pensamento do ego faz, tá? Porque tá todo mundo aí desconectado da fonte, todo mundo desconectado da fonte. Por isso que esses arranjos eles acontecem, né? Por isso que fica virado de cabeça para baixo, porque o sistema de pensamento do ego é isso, ele é virado de cabeça para baixo. Tá bom? Quando criança, Max era levado para a casa de parentes para ser protegido das crises de embriaguez do pai. Ele era o protegido, mas ele vivenciava isso como abandono. É fundamental percebermos que esses papéis são disfarces para a vergonha tóxica. Ralph encobria sua vergonha desempenhando o seu papel de astro-herói. Ele também agia de forma desavergonhada com relação a Max, exigindo que ele fosse perfeito, o abuso do irmão com o irmão menor. Tentava disciplinar Max em excesso, continuamente lhe dizendo o que falar e o que fazer. Ralph era uma constante fonte de vergonha para Max. Este amava e admirava o irmão mais velho, e de bom grado aceitava a transferência interpessoal de vergonha do irmão. Lembram que a gente falou disso? Lá no texto do Bradshaw, quando a gente leu, né? O que os irmãos mais velhos fazem? Eles transferem a própria vergonha e a própria dor para os irmãos menores, até que os irmãos menores cresçam. Aí eles crescem, eventualmente ficam maiores. E aí revidam, tá? Ralph também era extremamente religioso e estudou para ser um pastor cristão. Utilizava a integridade cristã como um disfarce para sua vergonha e a despejava sobre Max, moralizando e julgando-o. Dando lição de moral, né? Quando o medo, a mágoa e a solidão da vergonha numa família disfuncional atinge níveis elevados de intensidade, uma pessoa, geralmente a mais sensível, prestem atenção nisso, se torna o bode expiatório da família. A função desse papel é diminuir a dor que todos os membros da família sentem. No início, Maxine assumiu esse papel para Felícia, tornando-se o bode expiatório da mamãe. Mais tarde, Ralph se tornou o bode expiatório de todos devido ao seu alcoolismo ativo na adolescência. Ele seguiu o pai e foi beber também, mas se arrependeu e ingressou no ministério cristão. E isso deixou a função de bode expiatório para Max, que começou a beber e a fugir aos 15 anos. O período mais longo em que ficou desaparecido foram 4 dias, e ele foi parar numa praia de Nova Orleans. À medida que suas estranhas fugas continuavam, a família passou a se concentrar cada vez mais nele. Ao discutirem obsessivamente sobre Max, todos os membros do sistema familiar conseguiam evitar a própria dor. Então, aquele
né? Que a psicanálise chama de PI, a personalidade identificada, que é o que manifesta o problema no sistema. Todo mundo para olhar para ele. E aí todo mundo pode fingir que não tem problemas. E essa pessoa, ela é o bode expiatório da família, né? O sistema é todo doente. Numa família onde tem um alcoólatra, toda a família está doente, todos os membros. Numa família onde há um outro tipo de vício, todos estão doentes. Numa família onde esse pai não consegue ganhar dinheiro para sustentar a família, todos estão doentes. Mas o doente problemático é aquele. E aí, normalmente, o indivíduo mais sensível, ele é cooptado pelo inconsciente familiar para desempenhar o papel do bode expiatório. Por isso que a gente não pode julgar ninguém, né? A gente já sabe pelo curso que não pode julgar ninguém, né? Mas, enfim. Max se tornou o bode sacrificial do ritual de expiação judaico. Nesse ritual, o bode é besuntado com sangue e enviado para o deserto. Dessa maneira, o bode expiatório expia os pecados das pessoas, né? Isso era feito lá na época de Jesus, tá? Daí a expressão o bode expiatório. É tão louco que eles faziam isso. Dessa maneira, o bode expiatório expia os pecados das pessoas. Max se tornou o bode sacrificial, tá? Ele é deixado para morrer, ele é levado embora, ele é excluído e aí aquela tribo entende que os problemas da tribo acabaram. Ó. Ele caminhou literalmente em direção à morte, carregando a vergonha de várias gerações da sua família. Então ele não carregou só a própria vergonha e a vergonha dos pais, ele carregou a vergonha dos avós, ele carregou a vergonha dos bisavós, né? E todos nós estamos fazendo isso aqui hoje, tá? Falei para vocês que o texto ia ser um pouco duro. Todos os papéis no sistema familiar de Max eram desempenhados como uma maneira de controlar a angústia do vício do álcool de Jerome e o vício de codependência de Felícia. Nas famílias funcionais, os papéis são escolhidos e flexíveis. Os membros podem desistir dos papéis. Nas famílias disfuncionais, os papéis são rígidos. Observe que todos os papéis encobrem a essência interior baseada na vergonha. Enquanto cada membro do sistema desempenha seu papel rígido, o sistema permanece congelado e imutável. As famílias disfuncionais ficam congeladas num estado de transe. O núcleo de vergonha mantém o sistema imobilizado. Todos estão se escondendo. Os papéis encobrem os eus verdadeiros e autênticos de cada pessoa. Por quê? Porque assim foi aprendido. Lá, de gerações acima, ensinaram e passaram adiante. O quê? Esse é o modo através do qual os sistemas familiares se desenvolvem dentro do sistema de pensamento do ego, tá? Que diz que você é um pecador, você é um miserável, você é um desgraçado. É o que ele fala aqui, ó. A origem da escravidão humana, o pecado original é o desejo de sermos mais do que humanos, né? Então a gente cresce com essa crença no pecado original e tentamos compensar desses jeitos doidos aí que a gente acabou de ver, né? E essas uniões transgeracionais, elas vão obrigatoriamente acontecer. Esses papéis do maridinho da mamãe, a pequena mulherzinha do papai, por que vão acontecer? Porque o casal não consegue ter intimidade. O casal não consegue ter um vínculo real e saudável. Por quê? Porque para que um casal tenha um vínculo real e saudável, é necessário que dois indivíduos com a autoestima em dia se unam, né? E não é disso que a gente está falando, a gente está falando da disfuncionalidade, tá? Ao longo dos próximos dias eu vou acabar de ler essa história do Max. Ela vai explicar muito pra gente de onde tudo vem, de onde isso vem, vai falar das questões sociais, né? E, enfim, a gente vai caminhar muito nisso, tá? O que eu espero que vocês tenham entendido é que
essa desconexão de Deus, né, faz com que nós só saibamos ter relacionamentos disfuncionais em família. Então, se você aqui chegou até aqui, tá muito chateado e muito desesperado, porque você tá vendo a sua família no que eu tô lendo, então eu tenho duas coisas para falar para você boas. A primeira é que todas as famílias são assim, disfuncionais, em maior ou menor grau, né? Como diz a Marianne Williamson, como ela diz, mas espera aí, quem foi que aqui nos Estados Unidos não nasceu numa família disfuncional, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que nós estamos num trabalho ativo e efetivo de cura com o apoio do Divino Espírito Santo e do nosso Mestre Jesus Cristo, tá? Então é isso. Por aqui eu vou ficar, por hoje eu vou ficar aqui, tá? Lembrando a vocês que hoje à noite nós vamos ter live. A nossa live hoje vai ser às 19 horas, tá bom? Pra gente poder ir dormir mais cedo. Hoje eu vou poder fazer a live mais cedo. E então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente hoje à noite. Até já!